Você já se sentiu perdido em meio a tanta incerteza, dúvidas e desafios que parecem não ter fim? Em um mundo onde tudo muda rápido e as dificuldades parecem crescer a cada dia, como manter uma fé firme e inabalável? Essa é uma pergunta que muitos de nós já fizemos, e a resposta pode transformar completamente a sua vida. A Carta de Tiago, um livro curto da Bíblia, oferece ensinamentos práticos e poderosos para quem quer não apenas acreditar, mas viver uma fé real, resistente e ativa em meio às tempestades da vida. Tiago não promete um caminho fácil, nem uma fé que ignora as dificuldades. Pelo contrário, ele nos desafia a encarar as provações com coragem, sabedoria e perseverança. Ele nos mostra que, mesmo quando tudo parece ruir, é possível encontrar força, esperança e crescimento espiritual. Se você está cansado de respostas vazias e quer um guia que fale a sua realidade, fique comigo. Você está prestes a descobrir como manter sua fé inabalável em meio a um mundo cheio de incertezas. Nos próximos minutos, vamos mergulhar nos ensinamentos de Tiago, explorando como ele nos orienta a transformar sofrimento em maturidade, dúvidas em sabedoria e fé em ações concretas. Você verá que essa carta não é apenas um texto antigo, mas um manual prático para viver uma espiritualidade autêntica e resistente, capaz de sustentar o seu coração mesmo nos momentos mais difíceis. Seja você um cristão que enfrenta dúvidas, alguém buscando respostas para crises pessoais ou simplesmente curioso sobre como a fé pode ser uma âncora em tempos turbulentos, este conteúdo foi feito para você. Prepare-se para uma jornada de inspiração, reflexão e transformação. Porque manter a fé firme não é um ideal inalcançável, é um caminho possível, que começa com passos simples e decisões diárias. Agora, vamos juntos descobrir por que Tiago é um dos maiores aliados para quem quer viver a fé com coragem, sabedoria e perseverança. Pronto para mudar a maneira como você encara os desafios e fortalecer sua confiança em Deus? A alegria nas provações. Tiago inicia sua carta com uma afirmação surpreendente. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Tiago 1:2. À primeira vista, essa orientação parece contraditória à lógica humana, que naturalmente rejeita o sofrimento. No entanto, Tiago convida o cristão a adotar uma perspectiva espiritual diante das adversidades. Para ele, as provações não são meramente obstáculos, mas instrumentos divinos que moldam o caráter e purificam a fé. Assim como o ouro é refinado pelo fogo, o crente é aperfeiçoado por meio das dificuldades. O sofrimento, quando enfrentado com fé, gera perseverança, e essa perseverança nos conduz à maturidade espiritual. Ou seja, não se trata de buscar a dor, mas de enxergar nela a mão de Deus, trabalhando para nos tornar mais semelhantes a Cristo. Essa atitude transforma momentos de crise em oportunidades de crescimento e revela uma fé que confia, mesmo quando os sentidos dizem o contrário. Perseverança como caminho para a maturidade. A perseverança é um dos temas centrais da Carta de Tiago, e ela não é tratada como uma virtude passiva, mas como um elemento ativo e necessário na jornada de amadurecimento espiritual. Em Tiago 1:3-4, ele afirma que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aqui, perseverar não é apenas suportar o sofrimento, mas permitir que ele cumpra seu propósito pleno na formação de um caráter maduro e firme diante de Deus. Tiago nos desafia a ver a perseverança como parte integrante da caminhada cristã. Não se trata de esperar que os problemas passem para depois retomar a fé, mas sim de crescer no meio deles. Essa perseverança envolve confiança contínua,
mesmo quando as respostas não vêm e os resultados parecem distantes. É nesse espaço entre o clamor e a resposta que a fé se fortalece, porque aprendemos a depender de Deus mais do que das circunstâncias. A maturidade espiritual não acontece de forma automática. Ela exige entrega, tempo e resistência. E muitas vezes é no sofrimento que somos desafiados a escolher entre a fé e o desespero. Tiago nos encoraja a permanecer firmes, pois sabe que os cristãos que não desistem, que não retrocedem, estão sendo moldados à imagem de Cristo. A perseverança revela a profundidade da fé, pois crer em Deus quando tudo vai bem é fácil. O verdadeiro teste ocorre quando tudo parece estar contra nós. Perseverar, portanto, é uma decisão diária. É acordar cada manhã e escolher confiar em Deus, mesmo quando não há sinais visíveis de mudança. É continuar orando, mesmo quando parece que o céu está em silêncio. É manter a integridade, mesmo quando seria mais fácil ceder à pressão. E ao longo do tempo, essa prática molda em nós a imagem de Cristo, tornando-nos maduros, inteiros, prontos para cumprir o propósito que Deus tem para nossas vidas. Tiago nos lembra que a fé sem perseverança é imatura e vulnerável. Somente quando passamos pelas tempestades com firmeza é que desenvolvemos raízes profundas. A perseverança não é apenas um meio de sobrevivência, mas um instrumento de formação. E ao final do processo, como ele mesmo afirma, seremos perfeitos e íntegros. Isso significa que o crente perseverante não é apenas resistente, mas completo. Alguém que vive de forma consistente com os valores do reino, preparado para servir e amar como Cristo. Sabedoria que vem do alto. Logo após falar sobre a importância da perseverança, Tiago introduz outro elemento essencial para quem deseja manter uma fé firme em tempos difíceis: a sabedoria. Ele afirma: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á concedida. Tiago 1:5. Tiago não está falando de conhecimento teórico ou mera inteligência intelectual, mas de uma sabedoria prática que ajuda o cristão a tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus, mesmo nos dias mais confusos. A sabedoria que vem do alto é diferente da sabedoria terrena. A sabedoria humana muitas vezes está enraizada no egoísmo, na competição e na lógica imediatista. Já a sabedoria divina é marcada por pureza, paz, compreensão, misericórdia e frutos de justiça. Tiago 3:17. Ela nos guia por caminhos que nem sempre fazem sentido para o mundo, mas que estão em harmonia com os princípios eternos de Deus. É essa sabedoria que permite ao cristão discernir o certo em meio ao caos, o justo em meio à injustiça, e a vontade de Deus mesmo quando ela parece silenciosa. Tiago é claro ao dizer que essa sabedoria não vem automaticamente. Ela deve ser pedida. E o mais belo é que Deus não apenas permite que peçamos, mas nos encoraja a fazê-lo. Ele é generoso em conceder sabedoria a quem a busca sinceramente. Isso nos mostra que Deus não espera que enfrentemos os desafios da vida confiando em nossas próprias forças ou compreensão limitada. Ele deseja nos guiar pessoalmente, oferecendo direção, clareza e discernimento. No entanto, há uma condição. Essa oração por sabedoria deve ser feita com fé. Tiago adverte que aquele que duvida é como a onda do mar, agitada pelo vento. Tiago 1:6. Isso nos ensina que buscar sabedoria exige confiança na fidelidade e no caráter de Deus. A fé não é apenas um desejo de respostas, mas uma postura de rendição. Senhor, mesmo que não entenda tudo, confio que a tua orientação é a melhor para mim. Buscar sabedoria do alto é um exercício contínuo de humildade. Requer reconhecer que nossas decisões nem sempre são as melhores e que nossa visão é limitada. Mas ao pedirmos a Deus essa sabedoria,
Ele nos capacita a viver com discernimento, a escolher caminhos que honram o seu nome e a enfrentar cada desafio com olhos espirituais. A sabedoria do alto não remove as dificuldades, mas nos dá entendimento e coragem para caminhar por elas com propósito e paz. Fé viva produz ações. Um dos ensinamentos mais marcantes da carta de Tiago é sua ênfase em uma fé que se manifesta através de obras. Para ele não basta declarar fé com palavras, é preciso demonstrá-la com atitudes concretas. Em Tiago 2,17, ele afirma de forma contundente: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Essa afirmação não nega a salvação pela graça mediante a fé, como ensina Paulo, mas complementa ao mostrar que a fé genuína sempre produzirá frutos visíveis. Tiago está combatendo uma religiosidade superficial, onde pessoas afirmam crer em Deus, mas suas ações não refletem esse compromisso. Ele usa exemplos práticos e cotidianos, como ver um irmão com fome e não fazer nada além de oferecer palavras vazias. Para Tiago, isso revela uma fé inoperante, sem impacto real. O cristão verdadeiro, por outro lado, é movido pelo amor, pela compaixão e pelo desejo de refletir o caráter de Cristo no mundo. A fé viva não é apenas um assentimento intelectual às doutrinas bíblicas. É uma confiança ativa em Deus que transforma o coração e, consequentemente, o comportamento. É impossível alguém estar cheio da fé de Cristo e permanecer indiferente ao sofrimento alheio ou continuar vivendo de forma egoísta. A fé viva gera frutos de justiça, humildade, serviço e generosidade. Ela não apenas crê que Deus existe, mas demonstra isso no modo de viver. Tiago também menciona o exemplo de Abraão e Raabe como pessoas cuja fé foi demonstrada por ações. Abraão mostrou sua fé ao oferecer Isaque, confiando no propósito de Deus. Raabe escondeu os espias, arriscando a própria vida por crer que Deus estava com Israel. Ambos agiram com base na fé, e isso os justificou diante de Deus. Esses exemplos mostram que a fé verdadeira envolve riscos, obediência e disposição para agir, mesmo quando é desconfortável. A mensagem de Tiago continua atual. Em um mundo repleto de discursos vazios e religiosidade aparente, somos chamados a viver uma fé que se traduz em prática. Ser cristão não é apenas frequentar cultos ou conhecer as Escrituras. É encarnar a mensagem de Cristo todos os dias, nas pequenas e grandes ações. Uma fé viva é aquela que brilha no escuro, que serve sem esperar reconhecimento e que permanece firme, mesmo quando ninguém está olhando. Essa é a fé que transforma o mundo e começa transformando quem a possui. Humildade, a identidade do servo. Logo na introdução de sua carta, Tiago se apresenta de maneira surpreendente. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago 1:1. Ele poderia facilmente reivindicar sua posição como irmão de Jesus, o que naturalmente lhe conferiria autoridade e prestígio entre os cristãos. No entanto, ele escolhe se identificar como servo, uma palavra que no original grego, doulos, significa escravo, alguém totalmente submetido ao seu senhor. Essa escolha revela não apenas sua humildade, mas também a forma como ele entendia sua identidade, não baseada em títulos terrenos, mas em sua relação com Deus. A humildade de Tiago é uma lição poderosa para todos que desejam manter uma fé firme. Em um mundo que valoriza o status, a autopromoção e o reconhecimento, a postura de Tiago nos lembra que a verdadeira grandeza está na submissão a Deus. Ele não buscava glória pessoal, mas desejava ser reconhecido como alguém totalmente disponível para os propósitos divinos. Essa identidade de servo é fundamental para desenvolver uma fé sólida, pois ela nos coloca na posição correta diante de Deus, a de quem depende, obedece e serve. A fé inabalável começa quando reconhecemos que não estamos no controle.
Tiago compreendia isso profundamente. Ele sabia que sua autoridade como líder na igreja de Jerusalém não vinha de seu parentesco com Jesus, mas de sua rendição ao senhorio de Cristo. Ele não se apoiava em méritos humanos, mas em sua dedicação à missão do reino. Essa atitude atrai a graça de Deus, como ele mesmo escreve mais adiante: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Além disso, a humildade é o solo fértil onde todas as outras virtudes crescem. Um coração orgulhoso não persevera, não aprende, não ouve, nem se submete. Já um coração humilde é moldável, disposto a crescer, a se arrepender e a confiar em Deus mesmo nas adversidades. A humildade permite que a fé se desenvolva de forma saudável, pois ela reconhece que toda força, sabedoria e vitória vem do alto. Tiago nos ensina que o discípulo maduro não precisa de títulos, elogios ou reconhecimento humano. Sua segurança está em saber quem ele é em Cristo. Ser servo é a maior honra para o cristão. É seguir o exemplo do próprio Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir. Marcos 10:45. Quando escolhemos viver com essa mesma humildade, nossa fé se torna mais profunda, mais autêntica e mais resiliente diante dos desafios da vida. O valor espiritual das dificuldades. Tiago ensina que as dificuldades e tribulações têm um papel essencial no processo de crescimento espiritual. Diferente da visão comum que vê o sofrimento como algo a ser evitado a todo custo, ele apresenta as provações como ferramentas que Deus usa para moldar o caráter e fortalecer a confiança do crente. Essas experiências, por mais dolorosas que sejam, são parte do plano divino para nos tornar mais parecidos com Cristo. Quando passamos por dificuldades, somos obrigados a olhar além das circunstâncias imediatas e a buscar um significado maior para o sofrimento. Tiago nos convida a entender que o sofrimento tem um propósito: produzir perseverança e maturidade. Isso nos desafia a mudar nossa perspectiva, reconhecendo que a dor temporária pode gerar frutos eternos. O crente que abraça essa verdade aprende a confiar na soberania de Deus, mesmo quando as respostas não são claras. Além disso, as dificuldades nos afastam da autossuficiência. Quando tudo vai bem, é fácil confiar em nossas próprias forças e habilidades. Porém, ao enfrentarmos desafios, somos levados a depender mais da graça e do poder de Deus. Essa dependência é saudável e necessária para a vida espiritual, pois nos mantém humildes e conectados ao nosso Senhor. É nas fraquezas que a força divina se manifesta de forma mais evidente, transformando o crente de dentro para fora. Tiago também mostra que as provações são testes que revelam a autenticidade da nossa fé. Assim como o ouro é refinado no fogo, a fé genuína se revela quando resistimos aos desafios, sem perder a confiança em Deus. Essa resistência não é passiva, mas ativa, marcada por uma escolha consciente de permanecer fiel, mesmo quando tudo parece contrário. Por isso, cada dificuldade enfrentada com fé é uma vitória espiritual que fortalece nossa caminhada. Por fim, o valor espiritual das dificuldades está ligado à esperança que temos em Deus. Saber que o sofrimento não é em vão, mas um meio para um fim maior, nos dá forças para continuar. Tiago reforça que Deus está conosco durante essas lutas, sustentando e preparando cada um para a glória que virá. Essa certeza transforma o sofrimento em um caminho de crescimento e transformação, em que nossa fé é aperfeiçoada e nosso relacionamento com Deus aprofundado. Deus é fiel mesmo, quando tudo parece ruir. Um dos maiores desafios para manter uma fé firme em meio às dificuldades é confiar na fidelidade de Deus quando as circunstâncias parecem contradizer suas promessas. Tiago reconhece essa tensão,
mas nos lembra que a fidelidade de Deus não depende das nossas condições ou do que vemos ao nosso redor. Mesmo quando tudo parece ruir, Deus permanece soberano e fiel, sustentando aqueles que nele confiam. Confiar em Deus diante da adversidade requer uma mudança profunda na forma como enxergamos a realidade. O que nossos olhos físicos percebem como desmoronamento pode ser, na verdade, parte do plano divino para nos conduzir a algo maior. Tiago nos desafia a não nos deixarmos dominar pelo medo ou pela dúvida, mas a fixar nossos olhos na fidelidade eterna de Deus, que nunca falha e nunca abandona seus filhos. Essa confiança se apoia nas promessas bíblicas que asseguram que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Mesmo quando não compreendemos o porquê das dificuldades, podemos ter certeza de que Ele está no controle e que Sua palavra é verdadeira. A fidelidade de Deus é a âncora que mantém a nossa alma firme, evitando que sejamos arrastados pelas tempestades da vida. Tiago nos encoraja a viver uma fé que não depende das circunstâncias favoráveis, mas que se sustenta no caráter imutável de Deus. Essa fé madura sabe esperar, perseverar e confiar, mesmo no silêncio ou na demora das respostas. Ela reconhece que o tempo de Deus é perfeito e que Ele está sempre presente, mesmo quando não sentimos Sua presença de forma evidente. Por fim, essa convicção na fidelidade divina nos dá paz e esperança. Sabemos que Deus honra aqueles que nele confiam e que nenhum sofrimento é eterno. Assim, mesmo em meio ao caos, podemos descansar na certeza de que Ele é fiel para cumprir Suas promessas, renovar nossas forças e transformar nossas vidas segundo seu propósito. Essa é a base para uma fé firme e inabalável, capaz de resistir a qualquer desafio. O perigo de uma fé sem obras. Tiago lança um alerta poderoso sobre os riscos de cultivar uma fé que existe apenas no discurso, sem se manifestar em ações práticas. Ele afirma que uma fé sem obras é morta, ou seja, incapaz de gerar transformação real na vida da pessoa. Essa advertência é um chamado para que os cristãos não se contentem com uma crença superficial, mas que demonstrem seu compromisso por meio de atitudes que refletem o amor e a justiça de Deus. Uma fé que não se traduz em obras corre o risco de se tornar apenas um ritual vazio, uma formalidade religiosa desprovida de impacto no mundo ao redor. Tiago confronta diretamente essa religiosidade falsa, lembrando que o verdadeiro cristão deve ser conhecido pelas suas ações, especialmente aquelas voltadas para o próximo. Assim, fé e obras não são opostas, mas complementares. As obras são a evidência natural de uma fé genuína. Além disso, a ausência de obras pode levar à hipocrisia e à autossuficiência espiritual. Quando alguém confia apenas em uma fé teórica, sem vivenciá-la, corre o risco de se enganar, acreditando que sua salvação está garantida sem a necessidade de mudanças concretas. Tiago mostra que Deus não se impressiona com palavras vazias, mas olha para o coração e para as atitudes diárias que refletem o compromisso com Ele. Outro ponto crucial é que as obras geradas pela fé não têm o propósito de conquistar a salvação, mas de demonstrar a transformação interior que Deus opera na vida do crente. Elas são frutos de um relacionamento vivo com Cristo, que nos impulsiona a amar, servir e agir com justiça. Assim, uma fé verdadeira desperta uma responsabilidade ativa diante das necessidades do mundo. Por fim, Tiago nos desafia a examinar nossa própria vida e nossa fé. Perguntar-se se as nossas ações realmente confirmam o que professamos acreditar é fundamental para uma caminhada cristã autêntica. Afinal, é essa fé viva e prática que sustenta o crente em meio às incertezas e provações, mostrando ao mundo o poder de Deus através da transformação de vidas. Controlar a língua com sabedoria. Tiago
dedica um espaço significativo em sua carta para falar sobre o poder das palavras e a importância de controlar a língua. Ele reconhece que a língua, embora pequena, pode causar grandes danos, seja ferindo, destruindo relacionamentos ou espalhando discórdia. Portanto, para manter uma fé firme, é essencial aprender a falar com sabedoria, refletindo o caráter de Deus em nossas palavras. Controlar a língua é um desafio constante, porque as palavras saem de um coração que pode estar cheio de emoções, medos e dúvidas. Tiago alerta que uma fé verdadeira deve produzir um coração transformado, que fala com mansidão, encoraja e edifica os outros. Palavras imprudentes ou ofensivas não condizem com a vida de alguém que realmente confia em Deus e segue seus ensinamentos. Além disso, a forma como falamos impacta diretamente nosso testemunho cristão. Quando usamos a língua para criticar, murmurar ou espalhar fofocas, enfraquecemos nossa fé diante dos outros e perdemos oportunidades de ser luz num mundo cheio de trevas. Tiago nos lembra que uma vida de fé se expressa em ações e também em palavras, e que estas devem ser guiadas pela sabedoria que vem do alto. Outro aspecto importante é que controlar a língua é também um exercício de autocontrole, uma virtude que se desenvolve à medida que nos submetemos ao Espírito Santo. Reconhecer que nossas palavras podem construir ou destruir nos ajuda a buscar prudência e paciência, evitando reações impulsivas que podem causar danos irreparáveis. Tiago destaca que quem domina a língua está no controle de seu próprio ser. Por fim, a sabedoria para controlar a língua não é algo que adquirimos sozinhos, mas um dom que vem de Deus para aqueles que o buscam com humildade. Assim, uma fé firme também se manifesta na habilidade de comunicar amor, verdade e esperança, promovendo paz e edificação ao redor. Dessa forma, nossas palavras tornam-se instrumentos poderosos para fortalecer a fé própria e a dos outros. Oração fervorosa em meio ao sofrimento. Tiago enfatiza o papel crucial da oração como fonte de força e sustento nos momentos difíceis. Em tempos de sofrimento, a oração não é apenas um recurso espiritual, mas uma linha direta com Deus que renova nossa esperança e nos ajuda a enfrentar as adversidades com coragem. A oração fervorosa abre espaço para que Deus opere em nossas vidas, trazendo paz e orientação mesmo quando as circunstâncias parecem insuportáveis. Nosso diálogo com Deus durante as provas é também uma forma de reafirmar nossa dependência dele. Tiago nos lembra que, apesar da dor e das dúvidas que podem surgir, é essencial buscar a comunhão com o Senhor, confiando que Ele ouve e responde segundo sua vontade perfeita. A oração transforma o coração do crente, aquietando o espírito e renovando a fé para continuar perseverando. Além disso, a oração não é um ato isolado, mas deve ser constante e persistente. É através da oração que recebemos sabedoria, coragem e um senso renovado de propósito para seguir adiante. Outro ponto importante é que a oração em meio ao sofrimento cria uma conexão íntima com Deus, que conforta e restaura. Essa prática espiritual permite que o crente expresse suas dores e angústias, entregando tudo nas mãos do Pai, que cuida com amor infinito. A oração fervorosa, portanto, não minimiza a dor, mas nos ajuda a suportá-la com fé e esperança. Por fim, Tiago nos encoraja a buscar sempre essa oração viva, especialmente nos momentos difíceis, como forma de manter a fé ativa e resiliente. Através da oração, somos capacitados a experimentar a presença de Deus de maneira real e transformadora, tornando possível permanecer firme e inabalável em um mundo cheio de incertezas e desafios diários. O exemplo de Jó,
Fé perseverante. A história de Jó é uma das maiores inspirações para quem deseja manter uma fé firme em meio ao sofrimento. Tiago menciona Jó como exemplo de perseverança, mostrando que mesmo diante de perdas devastadoras, dor profunda e injustiças, é possível confiar no cuidado e na justiça de Deus. Jó não ignorou a dor, mas escolheu não abandonar sua fé, demonstrando uma confiança que vai além das circunstâncias. Jó enfrentou um colapso total. Perdeu seus bens, seus filhos e sua saúde. Contudo, em vez de renegar a Deus, ele expressou sua angústia, mas permaneceu firme em sua confiança. Essa atitude nos ensina que fé firme não significa ausência de questionamentos ou sentimentos de tristeza, mas a decisão consciente de confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos os motivos do sofrimento. Tiago utiliza o exemplo de Jó para reforçar que a fé perseverante é aquela que resiste, não se deixa abalar pelas adversidades e continua crendo na soberania divina. Jó foi recompensado no final, tendo sua vida restaurada em dobro, o que simboliza a fidelidade de Deus para com aqueles que permanecem firmes. Essa narrativa mostra que a esperança no cuidado de Deus pode sustentar o crente mesmo nos momentos mais sombrios. Além disso, a história de Jó revela que o processo da fé inclui momentos de luta e questionamento, mas que Deus está presente em todo o caminho. A perseverança não é um esforço humano isolado, mas uma resposta à graça divina que fortalece e capacita para continuar. Tiago aponta que essa perseverança é um caminho para a maturidade espiritual, na qual a fé é refinada e fortalecida. Por fim, o exemplo de Jó nos inspira a enfrentar os desafios com coragem, sabendo que Deus está ao nosso lado. A fé perseverante não é garantia de ausência de sofrimento, mas a certeza de que, mesmo no sofrimento, Deus está trabalhando para o nosso bem e para a glória do seu nome. Esse modelo de fé é um convite para todos nós vivermos uma espiritualidade autêntica e inabalável. Justiça nas relações com o próximo. Tiago enfatiza que a fé verdadeira deve se manifestar não apenas na relação do crente com Deus, mas também no modo como ele trata as outras pessoas. Para manter uma fé firme, é fundamental praticar a justiça, agindo com igualdade, respeito e compaixão em todas as nossas relações. A fé cristã não admite favoritismos, preconceitos ou injustiças, pois Deus ama a justiça e chama seus seguidores a refletirem seu caráter. Nas comunidades onde Tiago escreveu, havia tensões sociais e desigualdades que ameaçavam a unidade dos cristãos. Ele adverte contra a prática de favorecer os ricos em detrimento dos pobres, lembrando que Deus escolheu os humildes e oprimidos para serem exaltados. Essa advertência é válida para todos os tempos, pois a fé cristã se expressa na luta contra as injustiças e na defesa dos mais vulneráveis. Além disso, a justiça nas relações interpessoais fortalece a fé pessoal, pois demonstra que a confiança em Deus é viva e prática. Uma fé que não gera amor e respeito ao próximo é vazia e contraditória. Tiago reforça que o amor verdadeiro se traduz em ações concretas, como cuidar do necessitado, ser justo em nossos julgamentos e agir com integridade em todas as situações. Essa justiça também está ligada à misericórdia e ao perdão, elementos essenciais para um convívio saudável e para a manutenção da paz nas comunidades cristãs. Tiago mostra que a fé autêntica promove a reconciliação e o entendimento, combatendo o egoísmo e a indiferença que causam divisões. Viver a fé é, portanto, um compromisso diário com a justiça social e a ética cristã. Por fim, o chamado à justiça nas relações é um convite para refletirmos sobre nossas atitudes e buscarmos um comportamento coerente com o Evangelho. Quando agimos com justiça e compaixão, somos testemunhas vivas da fé que professamos.
inspirando outros a conhecerem o amor de Deus. Essa prática fortalece nossa fé e nos mantém firmes em meio às provações e desafios do mundo. Lidar com as tentações de forma vitoriosa. Tiago nos lembra que as tentações fazem parte da vida de todo cristão, mas elas não vêm de Deus. Pelo contrário, as tentações surgem das próprias paixões humanas que nos afastam do caminho da justiça. Entender essa origem é fundamental para manter a fé firme, pois reconhecendo o inimigo, podemos estar mais preparados para resistir e vencer os desafios que tentam nos desviar do propósito divino. Resistir à tentação não é um ato isolado ou fácil. Exige vigilância, oração e a força que vem do Espírito Santo. Tiago destaca que ceder às tentações gera pecado, que por sua vez produz morte espiritual. Por isso, a vitória sobre a tentação não é apenas um triunfo moral, mas um passo decisivo para a manutenção de uma fé viva que resiste às pressões e tentações do mundo. Além disso, enfrentar as tentações com firmeza fortalece a alma, pois cada batalha vencida edifica o caráter e aprofunda a confiança em Deus. Tiago nos ensina que a vitória sobre a tentação é um processo que exige perseverança e dependência constante da graça divina. Essa resistência cria uma armadura espiritual que protege o crente das armadilhas do inimigo e das consequências devastadoras do pecado. Outro aspecto importante é reconhecer que, embora as tentações sejam difíceis, Deus é fiel e justo para nos dar saída, conforme Tiago aponta indiretamente. Essa promessa traz esperança e motivação para o cristão continuar lutando e não se entregar. Saber que não estamos sozinhos nessa batalha e que Deus oferece ajuda nos fortalece para permanecermos firmes e vigilantes. Por fim, lidar com as tentações de forma vitoriosa é uma expressão concreta da fé ativa que Tiago tanto valoriza. É um testemunho poderoso de que a fé verdadeira transforma vidas, capacitando-nos a viver de acordo com a vontade de Deus, mesmo em meio às pressões e desafios diários. Essa vitória fortalece nossa espiritualidade e nos prepara para cumprir o propósito divino com integridade e coragem. Ouvir e praticar a palavra Tiago é enfático ao afirmar que não basta apenas ouvir a palavra de Deus. É necessário colocá-la em prática no cotidiano. Ouvir a mensagem sem agir é como contemplar o próprio reflexo no espelho e logo esquecer como se parece. A fé verdadeira exige uma resposta ativa, em que a palavra transforme atitudes, pensamentos e escolhas. Essa prática da palavra é um exercício constante de humildade, porque nos obriga a reconhecer que precisamos mudar e nos submeter à vontade de Deus. Tiago destaca que agir conforme os ensinamentos bíblicos é o caminho para uma vida cristã autêntica, capaz de resistir às provas e tentações que surgem diariamente. A obediência é o fruto visível da fé genuína. Além disso, a prática da palavra produz frutos no relacionamento com o próximo. Quando vivemos os princípios de amor, justiça e perdão ensinados nas Escrituras, nos tornamos agentes de transformação social e espiritual. A palavra não é só para benefício pessoal, mas para impactar positivamente a comunidade onde estamos inseridos. Tiago também alerta para o perigo da autoilusão, quando o cristão pensa que está crescendo espiritualmente apenas por ouvir a pregação ou ler a Bíblia, mas não aplica esses ensinamentos. Essa discrepância entre ouvir e fazer enfraquece a fé e pode levar a uma vida cheia de inconsistências e dúvidas. Portanto, a coerência entre crença e prática é essencial. Por fim, o chamado para ouvir e praticar a palavra é um convite para uma fé viva, dinâmica e resiliente. Essa atitude nos prepara para enfrentar os desafios do mundo moderno com coragem, sabedoria e esperança, sustentados pela certeza de que Deus está conosco em cada passo.
A fé em ação é a base para uma vida espiritual autêntica e inabalável. A esperança do retorno do Senhor. Tiago encerra sua carta, reforçando a importância de manter viva a esperança no retorno de Jesus Cristo. Essa expectativa não é apenas um desejo passivo, mas um motivador poderoso que fortalece o cristão a permanecer firme em meio às tribulações, sabendo que a justiça e a plenitude do reino de Deus se manifestarão plenamente. A esperança no retorno de Cristo dá sentido e propósito à caminhada, especialmente quando o mundo parece cheio de incertezas. Manter essa esperança é um ato de fé que renova o ânimo e ajuda a superar o desânimo que pode surgir diante das injustiças e dificuldades. Saber que Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos traz uma perspectiva eterna que nos impulsiona a viver de maneira santa, vigilante e responsável. Essa consciência transforma a maneira como enfrentamos os desafios diários, pois nos lembra que nossa luta não é em vão. Além disso, a certeza do retorno do Senhor incentiva a perseverança e a fidelidade, mesmo quando a caminhada é longa e cheia de obstáculos. Tiago convida os cristãos a não se deixarem abater pelas dificuldades, mas a fixarem os olhos na promessa de Cristo, que virá recompensar aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Essa esperança é um ancoradouro firme para a alma, que nos protege das dúvidas e do medo. Outra dimensão dessa esperança é o chamado à vigilância constante. Tiago ressalta que o crente deve estar preparado, vivendo em santidade e justiça, porque o retorno de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Essa vigilância é uma forma de fidelidade ativa, que demonstra que a fé não é um sentimento passageiro, mas uma convicção profunda que molda toda a vida. Por fim, a esperança no retorno do Senhor é o ápice da fé cristã, a promessa que sustenta todos os demais ensinamentos da carta de Tiago. Ela nos convida a uma espiritualidade autêntica, onde a fé firme se manifesta em ações concretas, perseverança e amor, até o dia glorioso em que estaremos para sempre com Cristo. Essa esperança inabalável é a âncora que nos mantém firmes no meio das tempestades do mundo. Manter uma fé firme em meio a tantas incertezas e desafios pode parecer uma tarefa impossível, mas como vimos, os ensinamentos de Tiago nos mostram que é justamente nesses momentos que nossa fé pode se fortalecer e crescer. Através da perseverança, da prática da palavra e da confiança na fidelidade de Deus, somos convidados a viver uma espiritualidade autêntica e ativa, que transforma nossas vidas e impacta o mundo ao nosso redor. Se você sentiu que essa mensagem tocou seu coração e quer continuar aprofundando sua caminhada espiritual, não deixe de colocar em prática esses ensinamentos no seu dia a dia. Lembre-se, a fé que se manifesta em ações é a fé que realmente vence. Se gostou deste vídeo, deixe seu like para ajudar mais pessoas a encontrarem essa força em meio às dificuldades. E aproveite para se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum conteúdo que vai fortalecer ainda mais sua fé e sua esperança. E não saia daqui ainda. Clique agora no vídeo que está aparecendo na sua tela. Ele foi feito especialmente para você que quer dar o próximo passo nessa jornada de fé. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.